Olá, tudo bom? Todo mundo que está assistindo essa Tudo bom? entrevista. Nós somos do primeiro semestre de Psicologia da Uniso. Esse aqui é o nosso entrevista do Projeto Integrador. E aqui a gente está com a nossa convidada, que vai se apresentar. Fique à Olá, eu vontade. sou a Maria Gabriela. Eu me formei em psicologia pela Uniso no fim de 2022, colei grau em 2023, e depois disso tive as minhas experiências na área da psicologia social. Durante a graduação já compreendi que essa era uma área de interesse e fui me aventurando por essa área depois, conforme a gente vai conversar agora. É isso. E agradeço Exatamente. muito por estar aqui, por poder falar com vocês. O prazer é todo nosso. E aí a gente já vai começar. Como que foi seu primeiro contato assim com a psicologia antes de entrar no curso, assim, sabe? E o que te chamou a atenção mais assim na área? O que te iluminou seu olho e falou assim, cara, é isso que eu quero para minha vida? Olha, eu tive, acho que os primeiros contatos com a psicologia como uma possibilidade mesmo de atuação. Acho que antes disso eu fiz terapias, tal, né? Fui paciente, tive outros contatos, estudava um pouco, às vezes tinha curiosidade, principalmente na época do cursinho pré-vestibular. Mas para mim era uma área de interesse, assim, que legal, isso que brisa, né? Mas eu acho que foi bem perto de entrar para a faculdade. Eu entrei para a faculdade um pouco mais velha já, tinha acho que uns 22 anos, assim, 20, ai, não lembro, faz muito tempo. Mas eu entrei para a faculdade já numa época que foi pouquinho tempo, assim, que eu pensei na psicologia como uma possibilidade e aí entrei para a faculdade. Porque antes disso eu estava meio perdida, passei uns anos, assim, me interessando por várias áreas e meio sem direcionamento. Eu acho que o que me levava a lugares ou outros era mais, assim, o quanto eu estava mais perto de acessar algumas universidades e alguns cursos. Sempre tinha aquele de, você dá ótimos conselhos, não sei, as pessoas gostam de conversar com você e tal. Mas eu acho que a percepção que eu tinha que me aproximou da psicologia foi bem a psicologia clínica. Não fazia a mínima ideia do que poderia ser a psicologia, de tudo que dava para fazer, e tantas áreas e tantas possibilidades. Que legal, cara. Eu acho que todo mundo passou, né, por essa sensação de não saber muito como começar, né? Aonde começar. E acho que isso, o curso muito vai chamando a gente, né? Para uma área específica ou para um grupo específico de pessoas que também entram no mesmo tema que você. E aí que a gente entra na outra pergunta, que é como que você entrou na Uniso, né? Por que a Uniso? Como foi sua experiência dentro da Uniso ali? Sabe? O que você sente que talvez tenha faltado? Eu tinha uma amiga que fazia Uniso e ela falava muito bem da Uniso, assim, ela falava, olha, eu gosto, e eu tinha super preconceito com universidades que não fossem públicas e tal, mas aí isso foi, tipo, foi juntando esse saco cheio com essa experiência que as pessoas compartilhavam comigo, de, olha, é legal, tipo, acho que você ia gostar. E aí eu fui ver o que que era e eu me surpreendi, assim, muito positivamente. Claro, assim, gente, tipo, não vou romantizar a universidade, é um momento muito sofrido, é muito sofrimento, é muita angústia, é tipo estresse, é praticamente inacessível em muitos momentos para muitas pessoas, né? Tipo, tem várias problemáticas. Mas ao mesmo tempo, assim, em termos acadêmicos, foi uma surpresa muito positiva para mim, assim, sabe? Os professores, as pessoas que estudavam comigo, assim, eu sinto que eu tive muita sorte e peguei uma fase muito boa, assim. Eu acho que tudo que eu vivo hoje tem tudo a ver com esse momento e com o quanto a Uniso pôde me impulsionar para esses outros lugares, sabe? Mas eu acho que respondeu a pergunta, não sei. Ótimo, maravilhoso. E a gente, como aluno do primeiro semestre, também a gente gostaria de ouvir que alguém que já se formou, né? Algumas dicas que você poderia dar para o pessoal do primeiro semestre, que tá aí todo ansioso, né? Que nem você falou, é um estresse cotidiano, trabalho para integrar, prova para fazer, seminário para assistir, seminário para apresentar, palestra, hora curricular. Então a gente gostaria de ouvir isso de você, assim, quais dicas você tem assim para gente? A gente não precisa amar as pessoas que estão com a gente nessa trajetória, né? Tipo, a gente não precisa ser melhor amigo das pessoas,
Mas eu acho que a gente passa muito tempo envolvido com essas pessoas, professores, funcionários da universidade no geral, as pessoas que estudam com a gente, as pessoas de outros semestres, as pessoas de outros cursos. Eu acho que é, tipo assim, procurar cultivar essas relações para que isso não se torne um ambiente insuportável, sabe? E poder ter essa troca, tipo, acho que uma coisa que eu dou muito dica, assim, os nossos professores geralmente costumam ser muito abertos para diálogo, para negociações em vários sentidos, sabe? Eu acho que é bem interessante participar e construir esse espaço para além de espectadores ali, tipo, pessoas que estão, sabe, tipo, recebendo um conhecimento, mas, tipo, pessoas que estão construindo um espaço e deixando ele possivelmente melhor para os próximos que virão também, né? Buscar outras áreas, é assim, eu acho que a universidade em si, a faculdade em si, o curso já vai direcionar muito a gente para psicologia e para a gente ter uma overdose mesmo de psicologia. E eu acho que é sempre muito importante estar fazendo esse contraponto com outras áreas, com outros profissionais, tipo, com outras pessoas, outros campos, até mesmo dentro da psicologia. Não se fechar, por mais que a gente vá entendendo o que, que a gente se identifica mais, tá? Eu acho que é não se fechar nisso. E para mim, outra coisa que ajudou muito ao longo desse processo, em que eu me senti perdida em vários momentos, muito perdida, é que às vezes eu não sabia exatamente o que eu gostava, o que eu queria, mas saber o que eu não queria, ou o que eu não gostava, ou o que eu não me identificava tanto também foi muito importante para mim. Então, acho que é meio isso. Assim. É maravilhoso, já ajuda muita gente aí a organizar, assim, porque a gente entende completamente essa correria que é. E aí, a partir daí, né, depois que a gente se forma, a gente entra numa nova fase da nossa vida e a gente queria saber de você, assim, como foi a trajetória, quais foram as dificuldades que você encontrou, assim, né, na sua área, na sua especialização, né, quando você foi fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, sabe, que aí depois a gente também vai entrar nesse mérito do seu mestrado, do seu doutorado, e a gente queria saber como que foi depois, saiu da Uniso, saiu, terminou o curso, quais foram as primeiras coisas, assim, que aconteceu na sua vida e quais foram os desafios, assim, sabe? E como você conseguiu enfrentar eles ali. Eu, durante a faculdade, eu já comecei a. Acho que foi mais para o final, assim. Mas durante o curso eu já comecei a perceber que eu tinha interesse por essa área da pesquisa. Eu gostava bastante da psicologia social, da área da pesquisa, essa área acadêmica. Eu gosto muito de estudar, de ler os artigos, tal, e de buscar, principalmente dessas áreas, assim. E eu gostava muito de antropologia, sociologia. Eu acho que eu sempre me encontrei muito mais sei lá, nessas áreas de saber do que nas produções necessariamente dentro da psicologia, assim. E aí eu comecei a pensar, olha, tipo, eu gostaria de ter uma experiência fora do Brasil, em algum lugar, ou fazer um mestrado. Primeiro eu comecei a ver mestrados aqui não, né? Aí, no Brasil, perto, e só para ver mesmo como era o processo, que documentos, tipo, como que era isso, eu não sabia nada, né, o que tinha que fazer, só sabia que eu tinha interesse e falei, vamos ver se realmente isso faria sentido, né, de alguma forma. E aí eu me formei já meio que sabendo, tendo esse plano, assim, tipo, olha, eu gostaria muito de trabalhar. Eu tinha muito medo, porque eu falava assim, ah, eu não quero, tipo assim, eu não desgosto da clínica, mas eu, sabe, eu não queria ir para a clínica por não ter outra opção, assim. E era meio que o que a galera preparava, tipo, olha, se prepare para sua vida ruir depois da, sabe? Era assim, nossa, era um alarde, um pânico que a galera botava de, nossa, você vai ser muito pobre, você vai se humilhar muito, até era assim, a gente se preparou para o pior. E aí eu tinha essa insegurança, tipo, nossa, o que vai ser tal? E aí é todo um processo burocrático insuportável depois que você se forma. Não sei se você. É ótimo que vocês já saibam disso, não sei se alguém já contextualizou. Mas ai, até toda a burocracia do diploma e não sei o quê, e daí tem o CRP acolhe, daí ai, bababá, até são meses aí você num limbo, tipo, meu Deus, né? O que está acontecendo? Mas isso também não impede de fazer cursos, de, sei lá, trabalhar com outras coisas, enfim, né? Tipo, várias possibilidades, mas que isso é um estresse e uma coisa a ser considerada porque a nossa expectativa é, tipo, quando a gente sai da faculdade, pelo menos do meu contexto ali, da minha bolha, era, tipo, meu Deus, eu quero trabalhar logo, eu quero, tipo, ir caminhar com a minha vida, né, para alguma direção. Eu só queria perguntar, tipo, se a escolha da psicologia social para você foi, tipo, a sua vivência na faculdade, ou se sempre foi uma coisa para você, tipo, se tem um motivo específico, sabe? É isso. Boa pergunta, boa pergunta. E polêmica essa também.
Olha, eu sinto que eu não sei qual é o momento, eu não quero desencantar, porque eu sei que quando a gente está no primeiro semestre, a gente está naquele momento do encantamento, né? Eu gosto disso, eu escolhi isso, e eu não quero desestimular de jeito nenhum. Mas eu vou falar um pouco do meu processo, né? Tipo, eu entrei com esse brilho nos olhos na faculdade, de tipo, nossa, psicologia, que legal, que tudo, nossa, let's go. Só que conforme eu fui estudando e o curso foi passando, né? Os semestres foram passando, eu comecei a perceber que eu me interessava muito pelas produções que problematizavam a psicologia, sabe? Mais do que as produções que falavam e que tinham essa proposta de produzir a psicologia. Eu gostava das que tinham o propósito de contra e de destruir, assim, basicamente, sabe? Antipsiquiatria. Eu também tive a sorte de me aproximar do movimento, eu fiz parte do Fórum da Luta Antimanicomial por uns anos, antes de vir para cá. Inclusive, eu saí só porque eu vim para cá. Inclusive, foi durante a graduação, foi o Tom, o professor Tom, que também é um grande amigo, querido, me levou uma convidada e, e aí eu me apaixonei por ela, que era a Tamires Diva, que inclusive hoje é professora na Uniso, né? Tipo, que inclusive também é uma grande amiga, maravilhosa, diva, perfeita. E a gente ficou anos no movimento, e isso, eu acho que todos esses envolvimentos me levaram a perceber que tinham outras áreas que eu me interessava muito mais, e que isso poderia ainda coexistir com eu ser psicóloga, sabe? E que talvez isso fosse até mais interessante para mim, porque eu poderia ter um lugar diferente, né? Do que, por exemplo, alguém, sei lá, uma cientista social dando pitaco. Não, eu sou da psicologia e eu estou falando sobre essa área, né? Tipo, acho que dava uma outra perspectiva, assim. E eu acho que foi esse encantamento com essas outras áreas que eu acho que dava para conciliar, sabe? Eu fui entendendo que era pela psicologia social que eu iria fazer isso, assim. Falando aqui da sua atuação já trabalhando, você considera que o mercado ele dá a atenção necessária para a sua área e para as outras áreas? Olha, para psicologia social, a minha surpresa foi boa nesse sentido, mas eu acho que isso depende muito de várias coisas, né? A famosa resposta de psicólogo, tudo sempre depende, né? Mas, por exemplo, eu tenho contato com um contexto muito específico, que foi Piracicaba, Sorocaba, assim, o mercado nesse sentido. Eu sei que em Piracicaba é mais fácil, entre aspas, mas quando você já tem um certo envolvimento e conhece algumas pessoas, eu sinto isso, assim, tipo, a psicologia, para mim, ela sempre, as melhores experiências que eu tive sempre foram a partir de, tipo, relações orgânicas que foram se criando, sabe? Não necessariamente relações de eu enviar um currículo e tal, tipo, isso aconteceu já em alguns momentos, mas foram outras experiências, tipo, em outros momentos, eu sinto que conforme eu fui me aproximando de pessoas que, tipo, organicamente faziam sentido, sabe, do movimento social, ou enfim, a vida mesmo, foi me aproximando de pessoas que foram abrindo caminhos para mim, foram lembrando de mim, e, olha, tem essa vaga, tem essa pessoa, tem essa. E eu, assim, não sei fazer uma análise de mercado, até porque, tipo, isso foi uma preocupação para mim mais quando eu estava aí, tipo, precisando de emprego e tal, e depois as coisas só foram acontecendo organicamente. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que, tipo, a psicologia social é complicado, mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe também uma impregnação no imaginário coletivo de que, tipo, é uma coisa muito mais impossível do que é de fato, assim, sabe? Só queria fazer uma pergunta, tipo, voltando um pouquinho mais para a faculdade, tipo, agora que você está no mestrado, né, queria saber se, tipo, na Uniso tinha espaço para iniciação científica, tinha espaço para projeto de extensão, assim, que, tá, que talvez tenha levado você a fazer mestrado ou não? Olha, mais ou menos. Eu sinto que. Porque é uma questão para mim, é que assim, a minha formação, eu comecei em 2018 e me formei, né, no final de 2022. Então aí tem a pandemia no meio disso. E aí eu comecei a esboçar um projeto de iniciação científica com a professora Camila, só que na psicanálise, tipo, outra. É porque meio que era o que era possível, assim, sabe? Era a pessoa que estava abrindo um pouco de espaço para mim, e eu que só queria me jogar em qualquer coisa nesse sentido, assim, e ela era quem eu tinha contato. Só que aí veio a pandemia e ai, foi toda uma tour, enfim. Então, olha, eu acho que assim, dependendo de alguns professores, de algumas pessoas, mas vai muito do contato que você tem
tipo, da aproximação que você tem com as pessoas, com os professores, do conhecimento que você tem sobre como é fazer isso e ter um projeto, né, tipo, nesse sentido. Então, tipo, não foi muito, não tive muitas experiências assim. Foi, na verdade, olha, o meu projeto de conclusão de curso é o que eu tô continuando aqui no mestrado, minha proposta. Então, tipo, tive essa experiência, acho que para mim a experiência acadêmica mesmo, de pesquisa tal, foi mais essa do projeto de pesquisa, que ainda foi uma coisa super, tipo, corrida e atropelada, assim, né? Mas foi o começo de tudo, assim, para mim, na verdade. Eu queria saber desse trabalho que você está fazendo em Portugal, é mais voltado... para pro mosteiro, né? Mas, tipo, é bem focado, assim, na psicologia ou nem tanto? É mais um hobby seu? Não, um hobby. Não, tipo, não tem. É assim, é no sentido de que a gente tem duas psicólogas sociais na equipe. Eu sinto que a gente tem funções bem diferentes do que as outras pessoas, mas a gente é uma equipe que faz essa exposição acontecer, assim. Então, a gente usa muito dos nossos conhecimentos para lidar com tudo e todos, mas ao mesmo tempo eu sinto que o trabalho em si é bem dinâmico e muito mais prático é que a gente se relaciona muito com as pessoas, né? Tipo, são muitos visitantes, são muitas pessoas, então a gente sempre está, tipo, de certa forma exercitando isso de estar com as pessoas, né? E fazer esse manejo, mas não dentro de um contexto de atendimento ou qualquer coisa nesse sentido, assim. Mas tem sido muito legal essa experiência. Não sei, assim, se vocês tiverem alguma curiosidade mais específica, eu posso falar. Não sei muito, são muitas coisas. Assim, é uma equipe bem legal. Tipo, para mim, é a primeira experiência que eu tenho trabalhando com artistas, majoritariamente, sabe? E tem sido muito, muito legal, assim. Viu? Eu fiquei curioso de como que foi o processo para eles te chamarem para esse trabalho. Eles colocaram no Instagram, eu acho, alguma coisa, tipo, querem trabalhar com a gente, tipo, alguma coisa assim. E uma amiga minha me mandou. E aí eu mandei o currículo, eu fiz quando eu cheguei aqui, eu montei um currículo diferente, né? Tipo, e eu acho que é isso também. Eu ia adaptando também meu currículo para o que eu achava que era relevante para as vagas que eu estava concorrendo, assim, né? Nada muito, mas tipo algumas coisas. E aí eu mandei o currículo e eles me chamaram para entrevista por e-mail, eu acho, ou eles me ligaram, não lembro. E aí eu fui fazer uma entrevista, fui conversar e já conversei direto com. É porque aqui, esse lugar que eu trabalho é a Bienal de Coimbra, tipo, Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra. E a Bienal é o Círculo de Artes Plásticas, faz a Bienal, e a Bienal é um evento que acontece de 2 em 2 anos. Entre a Bienal tem o Ano Zero, que é o Solo Show, que é tipo uma Bienal, só que é menor, é um evento um pouco menor. E aí é nesse evento que eu estou trabalhando agora. E aí eles precisavam de pessoas para fazer esse evento e me chamaram. Daí na conversa eles gostaram de mim. Eu cheguei na conversa e falei assim: olha, tipo, não sou da área das artes, tipo, tô aqui, caí de paraquedas, porque pelo que eu entendi, todo mundo lá era alguma coisa relacionada à arte, assim, especificamente. Já tinha experiências com arte terapia e tal, mas nada específico, não era a pessoa que mais conhecia artistas e coisas. Tipo, eu gosto muito de arte, sempre tive muito contato, mas no Brasil e tipo com artes mais underground, não conhecia essa galera europeia, não sei o quê, né? Tava assim. E eu fui bem sincera em relação a isso, eu falei, olha, para mim, tipo, sinceramente, uma coisa que conta muito no trabalho você vai estar muitas horas por dia com as pessoas que você vai estar, né? Então, tipo, para mim é muito mais sobre as relações que vão estabelecendo, o conhecimento técnico, eventualmente, ele vai ser aprendido, pode ser aprendido, né? Mas o nosso, sei lá, eu acho que quando a gente está numa entrevista, eu sinto que as pessoas estão querendo muito saber, olha, dá para conviver com essa pessoa, né? Além do que ela sabe, além de todo o conhecimento que ela tem para contribuir, tipo, como é a convivência, a pessoa parece agradável, né? Tipo, e eu acho que eu fui bem nesse sentido na entrevista, eles gostaram de mim, me chamaram e foi isso, fui para lá. Muito incrível, Gabi. Pode chamar de Gabi, na verdade? Eu já fui chegando na Claro, intimidade. claro. Maravilhoso, Gabi. Olha, a gente nem viu o tempo passando. Foi muito bom essa conversa. Desculpa interromper assim. Cara, Imagina. a gente aprendeu muito aqui. Acho que
pessoal que também está assistindo também vai aprender bastante, vai saber mais sobre a sua área, saber as opções que eles têm, sabe? Para seguir na profissão e conhecer a profissão, né? Até quem é de fora, lá no projeto, no dia do projeto aí, ajudou muito, muito obrigado mesmo. A gente Que vai, bom. espera ter Obrigada. outras oportunidades aí para a gente conversar sobre mais coisas e que a gente tá só começando, né? Sim, gente, eu agradeço muito por esse espaço e me disponibilizo aqui completamente para o que vocês precisarem, inclusive desabafos e fofocas. Estou sempre aqui. Pode deixar, eu vou juntando uma coletânea ao longo dos Eu semestres. quero, eu quero. Eu vou descobrindo. É isso, pessoal. Obrigado aí para quem assistiu. Obrigada Obrigado aí. aí, pessoal Obrigada. da entrevista. E abração.